Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e hoje a gente vai falar sobre um mangá que é extremamente introspectivo. Bom, então antes de começar aqueles recados de sempre aqui do canal, então não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e lembrando que no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode pegar os seus mangás, completar aquela coleção que tem volumes faltando, comprar quadrinhos, que ele tem uma seleção muito boa, por sinal, e diversos outros acessórios, como por exemplo, essa case para proteger o seu livro, o seu mangá, onde quer que você esteja levando ele, é uma mão na roda, e ainda fecha essa compra com desconto aqui do canal. Então hoje a gente vai falar do Terra das Gemas, do Haruko Ichikawa, que é um mangá que, sinceramente, eu não estava muito empolgado por ele quando ele foi anunciado. Aí eu vi essa capa linda, que eu não sei se vai pegar direito aqui no vídeo, mas ela tem um efeito holográfico de brilho aqui, lindo. E aí eu fiquei doido por esse mangá, eu queria muito dar uma olhada nele. Eu ganhei essa edição do Alê, dos Lacradores, meu amigo mandou pra mim, maravilhoso. E aí eu resolvi ler. E eu não tinha tido contato prévio com Terra das Gemas antes. Ele teve um anime em 2018, que o pessoal falava bem e tudo mais, mas eu nunca tinha lido esse mangá. E qual foi a minha surpresa? Porque ele é um mangá que ao mesmo tempo ele é um futuro distópico, então basicamente é uma distopia, e bem tradicional nesse sentido de tudo foi destruído e a gente tem que salvar o que restou. Ele tem uma característica de muito silêncio no mangá, muita cena de silêncio, muita cena introspectiva, muita cena que você tá mais para sentir aquele momento do que para entender propriamente dito. E ele me lembra demais Steven Universe. Então, o que ele tem, né? A gente vai acompanhar tudo através dos olhos, meio que do modo de ver a situação de uma pedra específica. E a gente aqui tá num futuro em que tudo meio que foi destruído, quem podia fugir para o espaço fugiu. E aí a gente tem uma terra arrasada que não sobrou muita coisa, é meio como se fosse uma ilha que tem uma costa. E os minerais meio que tomaram consciência e se transformaram em seres. Então são jovens de aparência andrógena e aí cada um deles é uma pedra diferente. Então a gente tem o diamante, a gente tem a jade, a gente tem diversas outras pedras e a gente vai acompanhar tudo pelos olhos da fosfofilita, que todo mundo chama de Foz. E é muito engraçado porque, além da personalidade das pedras propriamente dita, né, cada um dos personagens ele tem uma característica muito específica, né? Então tem uns que são mais rudes, tem uns que são mais gentis, tem uns que são mais doces. Eles têm as próprias características das pedras que a gente conhece. Então, tanto a dureza quanto a tenacidade é o que acaba definindo o que aqueles seres vão desempenhar nesse mundo. Então a gente tem uma pedra que a atribuição dela é ser a médica do grupo. E eles meio que são imortais. Então, se eles forem, mesmo que eles sejam completamente despedaçados, se eles forem remontados, eles voltam à vida, eles não morrem, assim. Então, tem a médica, tem as pessoas que são pra luta mesmo, como, por exemplo, o diamante ou a diamante, por causa da dureza e da tenacidade, ela vai direto pra luta. E aí, a Foz, ela não tem ainda uma função, né? O professor, a entidade que se veste como um monge, assim, com toda um monge shintoísta, com toda a pompa, assim, é ele que define as funções dessas pedras. E por que elas precisam lutar? Porque existem uma entidade que vem do que eles chamam de lunares, que meio que vem coletar eles. Então a ideia é esses seres que parecem deuses hindus, assim, são cenas às vezes de 2 páginas em que há uma grande formação com vários arqueiros e tudo mais. Então tem essa característica dessas criaturas, os lunares, que vêm buscar essas gemas, vêm coletar elas
independente delas serem seres vivos ou não, é despedaçá-las e levar. Porque eles gostam do brilho, da cor, do que pode ser feito com os corpos de gemas deles. E a Foz, além dela ser fraca, ter uma baixa dureza, uma baixa tenacidade, ela tem uma cor verde mentolado que atrai esses lunares, é uma das cores favoritas deles. Então, o professor atribui à Foz a questão de construir uma enciclopédia. E aí, todo esse primeiro volume, eu gostaria de dizer que ele é a apresentação do mundo, mas ele não é a apresentação do mundo per se, assim. Ele é muito o Foz tentando entender o que é uma enciclopédia. E o que significa fazer e construir uma enciclopédia, o saber de uma enciclopédia, para seres imortais. E o mais importante de tudo isso, ele não querendo nada disso, ele não quer aquela função, ele acha enfadonho, ele é meio... queria ir para a luta, queria guerrear, queria ter alguma função mais ativa. E tudo fica ainda mais complicado quando ela encontra o cinábrio, que nada mais é do que sulfeto de mercúrio. E o sulfeto de mercúrio é extremamente tóxico. E o cinábrio, ele gera esse veneno com ele, que é meio que ele usa assim para lutar. E ele faz a vigia de quando tá à noite nesse local. Porque eles perdem a capacidade de se mexer e ter habilidades porque eles precisam da luz solar para isso. Só que o cinébrio, como ele tem ele gera mercúrio, ele meio que consegue ampliar a captação dele de luz solar, que advém da lua, de um modo que ele ainda consiga ser atuante à noite. Só que nada acontece à noite, então ele só tá naquela função para se isolar. E aí o Foz meio que fala, então, não, você parece ser muito sagaz e inteligente, o cinébrio realmente ele mostra ter uma certa erudição, você não merece ficar relegado a viver à noite e viver sozinho e longe de todo mundo. E aí a motivação do Foz para fazer a enciclopédia é encontrar alguma maneira do cinébrio poder integrar aquela comunidade. São 28 gemas, no primeiro volume não apresenta todo mundo. A gente tem alguns momentos bem curiosos, assim, bem ver, mas não entender o que está acontecendo, seja porque os personagens, apesar deles serem bastante expressivos, né? Então o personagem que é bravo, ele é muito bravo. O personagem que é sarcástico, ele é muito sarcástico. Então, apesar deles terem essa expressividade muito alta relacionada a uma gema específica, eles têm muitos momentos de silêncio. E é impressionante porque a arte, ela utiliza muito preto. É engraçado a gente parar pra pensar, porque geralmente no mangá mais tradicional a gente tem uma boa dosagem entre o preto e o branco, né? Você não vê grandes cenas todas em preto, como eu vi nesse mangá. Nesse mangá ele tem cenas que o céu tá todo preto, ou o desenho tá todo preto. Então existe uma utilização da cor preta aqui muito forte, muito diferente, que me deu até uma sensação diferente de leitura do mangá. Assim, o traço e essas cenas de silêncio, o modo como as paisagens são desenhadas, que elas são vazias, porque é um mundo que não tem mais vida animal e selvagem como a gente tem hoje em dia. É um mundo muito mais... tem um inseto, tem uma lesma, tem algumas coisinhas assim, mas não tem uma abrangência de vida assim. Ele é um mangá muito... me lembrou um pouco até quadrinho europeu, assim, essas cenas meio paradas, essas cenas meio silenciosas, essas cenas que você... é para te causar imersão, não é para te causar compreensão, não é para fazer world building, não é para deixar o personagem profundo, não, total e completa introspecção. E aí os personagens, eles falam muito dentro da própria cabeça mesmo, eles pensam bastante. Só que
é como se fosse o nosso pensamento. Quando você está pensando, você não está necessariamente reexplicando uma situação que, em teoria, você já sabe. Você está só fazendo a sua linha de raciocínio. E aí, no Terra das Gemas, é exatamente isso que acontece. A gente vê o Foz, em muitos momentos, apenas seguindo a linha de pensamento dele, e você que entre, sabe? Você que mergulhe naquela linha de pensamento. Então foi uma experiência muito diferente, assim. Eu geralmente, quando eu sento pra ler o mangá, eu sento e leio o mangá, então eu tiro, sei lá, 1 hora, 40 minutos e leio o volume inteiro. Mas o Terra das Gemas não. Eu lia um capítulo, aí eu parava, tentava entender, lia outro capítulo. Aí eu fui assistir o primeiro episódio do anime mesmo, pra poder ver as diferenças. E é engraçado porque o anime, por ser uma animação meio que de massa mesmo, né? É algo pra atingir mais pessoas. Ele tirou essa característica introspectiva, esse silêncio que reside no mangá, essas cenas completamente sem falas, meio que são tiradas do anime, e aí claramente tem uma perda, assim, eu senti uma perda muito grande com relação ao que eu estava lendo. Então eu fiquei bastante instigado pelas decisões artísticas do Ishikawa, pelo modo como é uma obra que não está preocupada em te explicar as coisas. Eu acho que, obviamente, no decorrer dos volumes, vai haver um volume de informações maior, mas esse primeiro volume, esses primeiros capítulos, ele não está preocupado em te explicar. Ele não está preocupado de sentar aqui e falar: ô querido, vamos lá, eu vou te explicar. O mundo aconteceu isso, isso e isso, e é por isso que ele é assim. Então ele denota um domínio de sutileza que eu fiquei, sinceramente, bem impactado. Assim. Eu gostei bastante dessa experiência de leitura. Então acho que vale muito a pena, até porque a gente tem muita obra que se diz extremamente, eu sou tão pesado e não sei o que, mas não tem sutileza, e essa eu realmente senti um cuidado textual e narrativo mesmo. Bom, então Terra das Gemas está saindo pela editora New Pop aqui no Brasil por R$ 29,90 o volume. E ele é algo importante, né? Ele é para mais 16, então tá até indicado aqui a classificação etária na capa. O único ponto que eu poderia dizer como negativo é que ele ainda está em publicação. Não sei nem se está perto de terminar, mas ele ainda está em publicação. Então, se você é daquelas pessoas que se empolgam no sentido de rapidinho vamos estar colados no Japão e aí eu consigo pegar o mangá com uma maior periodicidade, né, conforme for saindo, é uma boa pedida. E se você quiser, né, conhecer uma obra que tem um tom diferente daquilo que a gente está acostumado a entender como mangá, assim, vale também bastante a leitura, eu gostei demais. Então, sobre Terra das Gemas é isso, é muito difícil falar o nome de todas as pedras direitinho, eu só sei as mais básicas, tipo diamante, jade, essas pedras assim, mas foi bem gostoso, eu espero que mais pessoas comprem. Se alguém quiser continuar me dando o resto da coleção, tô aberto aqui para receber. A gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado direito aqui para continuar me acompanhando. Um grande beijo e tchau, tchau.